Vamos lá. Bom, gurizada, estamos aqui com mais um Grêmio Debate. Hoje um Grêmio Debate bem especial, porque a gente vai fazer uma coisa que a gente gosta bastante, que é bater um papo com o pessoal que está aí aspirando à vida política do Grêmio. A gente está aqui com o Maurício Levi, representante do Movimento Grêmio de Todos, tá? Maurício, antes de eu pedir para tu te apresentar, eu quero começar dizendo para todo mundo aqui que para todos nós a gente saúda movimentos como os teus. Né? A gente vai fazer um bate-papo hoje sobre quais são as premissas que vocês trabalham, e mesmo que a gente venha a discordar de tudo, uma coisa que é sempre bom cara, é importante o sócio gremista participar da vida política do clube, é importante renovação de ideias, é importante que a gente tenha mais gremistas, mais apaixonados, cada vez mais saindo das arquibancadas e tomando conta do Grêmio, porque o Grêmio é dessa torcida, né? E isso é muito importante. Então, por favor, apresenta teu movimento aí, dá teu boa noite para a galera. Boa noite a todos. Queria saudar Léo, Rodrigo, Luca pelo convite. É um espaço muito importante, um espaço de debate sobre o clube. Como bem tu falaste, é muito importante que o sócio ele esteja ativamente na política do clube. Bom, meu nome é Maurício Levi e eu sou sócio do Grêmio. Eu já frequentei as escolinhas, frequentei as piscinas do Olímpico, era rato do Olímpico, ia em treino, em tudo. Minhas irmãs fanáticas. O meu pai, muito fanático também. Meu pai se associou em 1963. Ele pegou o título patrimonial número 279. Quando ele completou 40 anos de sócio, o Dourado deu uma placa para ele. Ele veio a falecer agora, em meio à pandemia, em decorrência da Covid-19, mas deixou um legado de gremismo. Mas ele nunca quis se envolver na política do clube. Sempre foi sócio, imagina, desde 1963. Ele se associou em 25 de julho de 63. E ele faleceu com 57 anos de sócio ininterruptos. Então imagina quantos times bons e ruins ele viu, e mesmo assim ele não deixou de contribuir, né, mensalmente com o Grêmio, por sempre acreditar num Grêmio forte e associativo, um clube de fato. E eu quero deixar para os meus filhos, para as próximas gerações, esse Grêmio forte que eu herdei do meu pai. Então, só que a maneira dele contribuir é de outra maneira da que eu quero contribuir a partir de agora, a partir do ano passado, quando a gente fundou o movimento Grêmio de Todos, né? A gente reclamava muito na internet, a gente tinha alguns outros movimentos que a gente tinha algumas simpatias, mas a gente ainda não se sentia representado de fato assim por nenhum movimento. E aí, mas com todo respeito a todos, acho muito importante todos os movimentos do Grêmio, muito importante mesmo, assim, desde que a gente tenha debates. Há alguns movimentos muito sérios, com muitos projetos, muito bons para o debate. E aí o Marcos Herman, vice-presidente, após uma derrota para a Juventude, ele falou que o torcedor comum não sabia o que passava dentro do clube. Realmente a gente não sabe, porque é uma confraria, mas foi justamente a partir dessa maneira que ele nos chamou, assim, o torcedor de cimento, não precisa especificamente ser do cimento, mas o torcedor que, como meu pai, que simplesmente pagava a mensalidade sem, sabe, sem importar muito quem era o presidente, quem era não, sabe? Imagina que tem comunicador identificado que faz campanha para desassociação, imagina. Então, meu pai era aquele herói anônimo, e acho que tem muitos heróis anônimos gremistas espalhados pelo Brasil, porque o Grêmio é uma torcida nacional, a sexta maior do Brasil, e vamos chegar, está no nosso projeto que a gente chega entre as 5 maiores. E a gente surgiu disso, de torcedores comuns que resolveram se unir, né, para parar de só reclamar em grupos de WhatsApp, internet, e ir para a prática. E aí a gente já protocolou em setembro no Conselho de Administração 10 medidas urgentes para a gente tentar escapar do rebaixamento. Foi logo após o Sport de Cuiabá ali, que o Grêmio voltou a jogar em casa depois da pandemia, e a gente teve ingresso a R$100. Foi um absurdo. Aquilo ali foi uma omissão gigante, uma omissão gigante da presidência do Grêmio, do Conselho de Administração, porque dá para baixar os preços. A gente viu o Grêmio Atlético Mineiro, os preços estavam baixos. Então, então é muita cortina de fumaça. Bom, não fomos atendidos, a gente pediu liberação do material, enfim, uma luta por melhores horários, atitudes políticas que dá para fazer lá dentro da CBF, certo? Até porque o Grêmio é o tricampeão da Libertadores, então ele deve ter uma força política. Nós tivemos Fábio Koff, que presidiu todos os clubes, né? O Clube do 13, peitou a CBF, peitou as detentoras de direitos de transmissão, enfim. Então, a gente
não teve as demandas atendidas, o clube, infelizmente, foi rebaixado, e no outro dia a gente já protocolou o pedido de impeachment do Conselho de Administração. Foi uma coisa assim considerada por muitos radical, não passou na primeira comissão lá no Conselho Deliberativo, e a gente ficou um pouco decepcionado, porque a gente acreditava que a gente precisava assim de um mandato tampão, porque a gente sabia que o presidente, ele, apesar de estarmos na segunda divisão, ele estava focado na campanha para governador. E foi muita pressão, inclusive ele estava gravando material na redação. E aí isso aí foi uma coisa assim que ele... Foi muita pressão, saíram pesquisas internas no partido, viram que ele não tinha chance, e aí ele desistiu. E agora estamos aí com ele. A gente queria um mandato tampão, alguém que entrasse, né, que fosse chamado novas eleições, né, de dezembro ali, o conselho chamaria mais um mês de novas eleições, e aí, após essas novas eleições, entraria esse mandato até o final deste ano, um mandato exclusivamente focado no Grêmio, e não focado em projetos pessoais. Esse ano a gente fez o projeto, né, 108 metas, divididas em 3 eixos, e a gente vai falar disso ao longo do programa. Para não me estender muito, acho que eu estou falando aqui discurso de horas. Ficou bom, cara, ficou bom. Ficou ótimo. Apresentação, até porque tu conseguiu falar menos que o Léo Nascimento, então é fantástico. Cara, aí tá bom. Né? Esses caras me zoam descer pelo meu porque a gente te adora, iniciante de jornalismo, né? Depois do cara ter feito administração, ter feito marketing, agora o cara tá fazendo jornalismo. E aí tu pega 2 caras que são advogados, tu pensa, tem que dar conflito, né, meu? Tem que ter conflito, né? Jornalista e advogado dá certo, diz pra mim. A zoeira é livre, se tu conseguir nos zoar, tu vai ser feliz também. Fica feliz, cara. Se tu nos zoar, aí tu vai ganhar ponto com a gente, velho. Já vai ganhar meu voto. Falando de jornalista, a gente falou do meu pai era jornalista e advogado, tu viu? Aí, ó. Legal. Pai, eu devia ter conhecido esse cara. Esse cara tem Muita história... Né? Tinha muito e ele largava umas cornetas, assim, né? Eu via bastante jogo dele, assim, numa época, assim, 2006, 2007, assim. E aí eu falava, não, pai, mas o Patrício é bom, temos que apoiar o Patrício. Não que o Patrício seja bom, mas eu falava, pai, ele tá fazendo feijão com arroz, tá nos levando. Ele, meu filho, não imagina os que eu já vi, sabe? Então a régua era muito alta, né? Pegou aquele 12 gauchões em 13, Juarez. Meu Deus. Cara, deixa eu só dar uma boa noite aqui pro... Pera aí, Léo. Deixa eu só dar uma boa noite pro Luciano aqui, que falou que Santa Cruz é Grêmio. O Carlos José tá na live. A Lourdes, sempre presente. Lourdes, que prazer te ter aqui. 1 sempre. Depois a gente vai falar um pouco... Vamos ter que citar, não tem como não falar da entrevista do Thiago Nunes. O Clairton, o Tiarles, que tá no outro chat aqui. Boa noite, galera. Muito obrigado por vocês estarem aí. E eu já te devolvo a palavra, Léo. Desculpa te interromper, tá? Perdão, parceiro. Vai lá, cara. Dá teu recado aí e faz uma pergunta pro homem aí, aproveita. Não, no caso a pergunta da idade era justamente por conta da régua, né? Aí o cara se contenta com o Patrício, e aí às vezes a gente faz uma brincadeira aqui, no nosso grupo a gente brinca do tipo jogador, que nem o Rodrigo falou aqui nos bastidores sobre o Renato Kaiser. Cara, mas ele torceu pro Lipatim em 2005. Cara, então assim... Ele não sei se ele lembra, não sei se tu lembra, mas o Rodrigo às vezes não vai lembrar. João Marcelo na zaga. Nós torcemos para muito cara ruim. Entendeu? E aí tu vai ficar pensando, pô, como assim, né, João Marcelo? Aí tu fica bravo que tu tava com David Braz, que tu tem Bressan. Por favor, né? É que a gente tá numa época muito diferente, né, daquela época. Né? Por isso, realmente a régua é muito alta. Comparar o Patrício, por exemplo, com o Anderson Lima, né? Eu vi o Arthur, eu me apaixonei. Eu fui formado, eu sou de 88, então eu fui formado, assim, gremista, jogando na escolinha, acompanhando aquele time, né? Aquele time entre 94 e 97. Eu frequentava muito. Eu era... Verão, passava nas piscinas. Então eu passava muito no clube. Minhas irmãs também estavam sempre no pagode com os jogadores, na Berlina, que era na Princesa Isabel. Então, os jogadores de Tempra, a época do Tempra. Então, vi muito jogador bom, Arilson, muito jogador bom também. Só que eu falava na questão do Patrício do pai, do tipo, pai, vamos apoiar aquela questão do temos que apoiar na boa e na ruim. E ele, meu filho, é muito ruim, não consegue dar um passo de 10 metros. Muito bom.
Mas vai lá, Léo, faz uma colocação mais não, do movimento aí. De tudo que ele apresentou, a gente vamos colocar para a gente até não estender muito a live sobre os projetos, né? Eu estava olhando aqui o projeto, as propostas, que é o que todo mundo vai trabalhar em cima, né? Ideias todas são ótimas, mas as propostas são os 3 eixos pilares que vocês colocaram, né? A proposta do eixo do futebol e de outros desportos. Eu li e eu vou dizer com toda sinceridade, é o que todo mundo quer, é o que todo mundo gostaria, é o que está sendo proposto. A melhoria em todos os setores, que é principalmente no futebol, que seria parte do departamento de futebol, principalmente CDD, contratações assertivas que ninguém quer errar, né? Mas a forma que está sendo analisada, e hoje eu vi uma entrevista, cara, para a gente fazer um giro aqui, que o Grêmio hoje ele contrata pela emoção, né? Foi muita referência sobre o Luan, que o Luan está sendo emprestado para o Santos de graça. Fala-se que é de graça, eu não tenho essa informação, até busquei com amigos lá no Corinthians. O Santos vai dar uma beirada para o Corinthians, eles estão definindo ainda que forma vai ser. E como é que o Grêmio não consegue fazer isso? Né? Por que o Grêmio não consegue fazer isso? Aí entra junto, falando sobre as assertivas, o que a Lourdes colocou assim. Eu estou falando do primeiro ponto de contratação, porque é o que foca a maioria das pessoas. Depois a gente vai nas outras, vai abrindo o leque. A Lourdes colocou assim, viu a entrevista do Thiago Nunes, né, que falou que ele solicitou, ele pediu a contratação do Groy, e o Grêmio achou que não era momento. É aqui que ele falou? Ela falou, acho que é mais... Não, aqui, né? Isso, é aí mesmo. Isso, Thiago Nunes do Groy, e aí o Grêmio achou que não era o momento da volta dele. Por que achou que não era o momento da volta dele? Entendeu? Ele colocou um jogador experiente, o cara identificado com o clube, que ele ia trazer, né, a torcida para ele, né, que estava sendo manipulado naquele momento, e aí o Grêmio não acertou porque existe uma avaliação de que ele é um baita do goleiro. Mas por que nesse momento não aceitaram? E aí volta a questão da política, que já estava se envolvendo no clube, já estava tomando conta dos movimentos, cada pessoa pensa diferente, e isso acabou minando, né, a relação de contratações, e aí começa a desandar todas as contratações, quer dizer, já vinha, né? Nós temos que ser honestos, né? Já vinha de 2019. Então, a proposta é excelente, mas a ponto de onde acertar e ser mais assertivo. Qual é o pingo, entendeu? Qual é a parte que tu vai fazer que vai propor isso? Léo, primeiramente, há uma grande diferença entre proposta e meta, tá? Uma coisa é uma proposta e outra é uma meta, né? A meta é o que tu almeja, né? Não necessariamente tu vai chegar lá, mas é tua meta. Isso aqui que a gente lançou, que eu mostrei mais cedo, ó, que é essa revista aqui de 108 metas, né, para o Grêmio, divididas em 3 eixos. Essas metas são as metas para o próximo decênio do clube. Ou seja, a gente fez a gente estudou, a gente se reuniu, compilou as ideias dos integrantes do movimento, e a gente fez isso aqui pensando, que Grêmio que queremos para os próximos 10 anos? Onde que a gente quer que o Grêmio esteja? E colocamos neste livro. Para que isso paute as eleições tanto do Conselho Deliberativo quanto as eleições do Conselho de Administração, certo? Para que os candidatos ao Conselho de Administração leiam, né, como alguns pré-candidatos já leram e já nos responderam inbox, né? E a gente fez a entrega. Só um dos pré-candidatos a gente ainda não conseguiu entregar, mas vamos entregar na próxima semana com certeza, por questão de agenda, férias escolares e tal, que a gente lançou no dia 23, né? Então foi bem no período de férias escolares e alguns a gente não conseguiu se casar. Então a diferença entre proposta e meta, né? A gente tem a meta que a gente fala aí das contratações assertivas. Parece chover no molhado, certo? Uhum. Mas, por exemplo, o Corinthians, tá? Ele estava ameaçado junto com o Grêmio, ok? Ano passado, no primeiro turno. O que o Corinthians fez?
ele foi lá e contratou jogadores para titularidade, jogadores incontestáveis. Vão chegar, vão vestir a camisa e vão assumir o protagonismo do jogo. O Grêmio, não. O Grêmio foi apostar no Tolima lá, trouxe o Campas, foi uma aposta. Não sou contra esse modelo de negócio, não sou contra o modelo de aposta em destaques sul-americanos, é natural, e de todos os países, o Grêmio pode fazer isso, pode captar. Mas a questão é que o Grêmio precisava de jogadores afirmados, que chegassem e vestissem a camisa e resolvessem através do protagonismo, como o Groy seria, como a nossa colega gremista postou ali. Como o Dida ele foi para o Groy, o que o Groy seria para o Breno e para o Chapecó. Perfeito. Muitos falam que o Groy já estava pronto, mas eu acredito que o Groy ficou pronto mesmo após uma temporada com o Dida, que foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. Então, e todo mundo brigava, né, com o Paulo Santana, que queria o Dida titular e tal. E o Fábio Koff sabia das coisas, sabia que o Groy era um excelente goleiro, como o Breno pode vir a ser, mas ainda necessita uma lapidação, sabe? Um jogador, o Groy não sairia chorando, sabe? O Groy não sairia chorando de um jogo se a gente perdesse ano passado, pelo contrário, sabe? Então, essa é a questão da contratação assertiva, assim, do Grêmio ele ter uma postura no mercado, uma postura que o Grêmio com o próprio, eu falo do Koff porque o Koff ele foi firme no mercado. O Grêmio teve uma época trouxe Dudu, Vargas, Barcos. A questão se deu certo ou não, né? A gente teve Elano aqui, a gente sabe que são aquele time tem que era investir bom, né? em jogadores que o outro adversário respeita, que o juiz respeita, sabe? Então a gente foi assim, confiando muito numa definição de daqui a pouco a gente sai, daqui a pouco a gente sai. A direção chegou a dar prazo para a gente sair da zona, uma coisa absurda. Assim. Então é mais nessa proposta, né? A gente tem outras propostas também, né? Para pautar o debate, como outros de esportes, como tu bem mencionaste. Enfim, são 108 propostas divididas em 3 eixos, que é futebol e outros de esportes, eixo gestão tricolor e eixo torcida tricolor. E a gente pode falar disso aí ao longo do programa. Tá. Galera, aqui, ó, a Vânia Dendena falou que o Groy chorou contra o Cap e muito. E eu tenho certeza que pela manifestação pela manifestação do Maurício deu para entender mais ou menos o que ele coloca, né? Era um momento muito difícil ali, né? E eu acho que poucos gremistas vão discordar que se o Grêmio tivesse contratado Marcelo Groy e Giuliano, o Grêmio não tinha caído. Acho que poucos vão discordar. Isso é pelo menos uma coisa bem palpável da gente colocar, né? Mas eu quero, antes de passar a palavra para o Rodrigo, aí, tá? Tem perguntas aqui no chat, então eu vou dar preferência para a galera do chat, tá? Boa. Eu vou te fazer 2 em sequência, tá, Maurício? Tá. E aí, eu espero que elas não deem, assim, um fôlego muito grande, mas confio em ti, tá? O Wildo Agostino Mioso, ele perguntou aqui, perguntem ao entrevistado o que ele acha do Derlei como diretor do Grêmio. Derlei, que é uma pessoa do imaginário da torcida como presidente, como diretor, como qualquer coisa, né? E o Charles, né, para quem eu quero mandar um abraço especial, que está sempre no grupo de WhatsApp com a gente lá, um grande amigo, tá? Qual o projeto para atrair torcedor para a Arena e fidelizar como sócio? Onde incentivar a torcida, óbvio, para além de montar um time forte, né? Então, eu vou traduzir a pergunta assim: fazer um time forte vai trazer o torcedor, mas além disso, o que fazer para trazer para a Arena e fidelizar esse torcedor lá, Maurício? Bom, primeiro falando sobre o Derlei, né? O Derlei foi a peça-chave, assim, como jogador, para eu ter esse gremismo exacerbado que eu tenho, assim, sabe? O Derlei, como jogador, era um de nós, ali da arquibancada, da social, que foi lá atacar no gol, sabe? Então, o que ele representa para a minha geração ali, que nasceu em 88, é uma coisa que a gente não tem palavras, assim. Eu lembro quando eu conheci, ainda adolescente, pela primeira vez o Derlei, pude trocar uma ideia com ele, ele falou e eu travei que não conseguia. Então, ao longo da vida fui tendo mais contato com ele e tal. Derlei, a gente se reuniu com o Derlei há uns 2 meses atrás, tomamos um café, falamos sobre a política do Grêmio, mas sobre ele na política do Grêmio, eu não tenho muito como opinar, né? Porque ele assim como nós, está chegando, né? E eu preciso ver o projeto, né? O projeto, o que ele
que ele vá às mídias, né? Tomara que ele esteja aqui no programa que eu estou hoje, fale sobre o projeto, porque, cara, a gente tem que falar de menos nomes e mais de projetos de clube, sabe? A gente tem que ter um projeto, essas metas aqui que a gente fez, elas têm que ser metas. Pode não ser as nossas, pode pegar umas daqui, como um candidato a presidente falou, tem umas que eu apoio, tem outras que não. Pode pegar daqui, sabe? Que o Grêmio faça como se fosse uma reunião constituinte, sabe? O que queremos para os próximos 10 anos? E vamos lá, para que tenha políticas de Estado, sabe? Não apenas uma política de uma gestão, vem aqui e depois desfaz tudo que a outra fez. Não, que o Grêmio construa onde quer que está daqui a 10 anos, sabe? Vamos ter a quinta maior torcida do Brasil, vamos passar o Vasco? Vamos passar o Vasco, então. Vamos trocar o nosso patrocínio, master em relação ao rival, porque a gente tem muito mais torcida? Vamos, sabe? Onde que a gente vai estar? Vamos construir uma sede social? Vamos, para o Grêmio seguro. Vamos ter esportes? Vamos ter um futebol feminino forte? Vamos ter uma gremania forte? Vamos ter piscina? Vamos, sabe? Vamos ou não vamos? Então a gente tem que definir primeiro, né? Antes de nome, sabe? É muito uma busca por um salvador da pátria. Esse aqui vai nos salvar, esse fulano aqui vai nos tirar. Não, tá, mas não basta assim um salvador da pátria. Pode ser uma medida paliativa, né, para apagar um fogo, apagar um incêndio, mas assim, para que tenha assim toda uma coerência para um clube ele ir e voltar ao topo, que é o lugar do Grêmio, tem que ter um projeto de onde está o Grêmio daqui a 10 anos, sabe? Quando o Koff fundou o Clube dos 13, ele já fundou pensando onde estaria a Liga Nacional daqui a 10 anos, sabe? Então é mais ou menos por aí que a gente tem que pensar, sabe? Essa é a minha opinião sobre a lei. Tem todo o respeito, eu acho que ele tem que participar da vida política do clube, se ele quer, né? Se ele quer, ele tem que participar. E é mais um que a gente tem que ouvir, assim como a gente tem que ouvir os outros movimentos também. É um direito legítimo de todo associado. E eu espero que ele contribua bastante com o debate, faça um debate de alto nível. São 2 eleições, né? A eleição para o Conselho Deliberativo e a eleição para o Conselho de Administração. O Movimento Grêmio de Todos vai para o Conselho Deliberativo e ainda não definimos candidatos para o Conselho de Administração. Aí, pessoalmente, falando Maurício, não como movimento, eu gostaria muito que alguns movimentos se unissem e fizessem como uma terceira via aos 2 candidatos. Mas eu falo sabe? Mas os candidatos, eu acredito que têm serviços prestados ao clube, né? As pessoas gostam muito de apontar, um fez isso, outro fez aquilo, um contra isso, contra aquilo. Mas, cara, tá todo mundo tentando, sabe? Tá todo mundo tentando, todo mundo faz tentando o bem do Grêmio. A não ser os que se servem do Grêmio e usam para fins pessoais. Que aí a gente sabe muito bem quem é, e a gente, inclusive, pediu o impeachment deles em dezembro. Muito bem. Agora falando sobre o Match Day, né? Bom, a gente acredita muito, né, na questão de trazer a criança para dentro do estádio, né? A criança é o futuro. E como que a gente vai trazer a criança para dentro do estádio? A gente pode ter o Esplanada Kids e a gente pode ter muitos eventos para que faça com que realmente as crianças estejam um dia único, especial na arena, sabe? Que a gente consiga fazer com que elas vivam uma experiência ímpar na arena. Uma experiência ímpar. Como é? Criança tem que ter acesso grátis ao museu, tem que ter, sabe? Tem que fomentar isso aí, porque vai levando, vai trazendo gente. Outra coisa sobre essa associação no dia de jogo. Hoje tu tá numa loja de departamento, de varejo, de roupas, chega uma atendente e fala assim, senhor, o senhor já tem o cartão da loja? Não tem. Vamos fazer aqui agora. Faz o cartão ali na hora, cara. O Grêmio pode fazer isso. Na reunião dos fóruns de movimentos, eu sugeri que o Grêmio tivesse volantes espalhados pela arena para tentar fazer se associar. Olha, vamos ser sócio. Cara, corpo a corpo, e no corpo a corpo mesmo. A gente precisa ter o maior quadro social da América Latina. Nós temos uma torcida muito engajada. Nós temos que fazer essa torcida ser associada. Então, essa é uma das metas que a gente fazemos isso. Oi? Nós no consulado fazemos isso. Eu no último jogo, nos últimos jogos, consegui uma associação também. Amiga no jogo, falou, cara, por que não te associa? Tá começando aí com a gente aqui e tal. Voltou a morar no Brasil, vamos lá. Se associou. Pegou uma superior leste, sabe? Então, e é muito importante o torcedor estar presente, porque através do voto do sócio, né, a gente consegue mudar as coisas. Né? Então, eu acredito muito no Grêmio como um clube associativo. Então, acredito que tem muita coisa que dá para fazer. A gente tem muitas ideias, né? E o gremista, ele é muito fanático, então ele gosta de contribuir com o clube. Cara, quantos publicitários, quantos criativos a gente não forma por ano, gremistas? Quantos por ano não
forma. Então, não, sabe, a gente pode fazer um hub da criação, assim como a gente tem a proposta do hub da medicina, a gente pode fazer o hub da criação, para que o Grêmio tenha os maiores criativos. E, cara, a gente pode pagar, competir com o mercado. Se a gente paga 500 mil em jogador que está sendo anunciado pela Ponte Preta, a gente consegue pagar o melhor médico, o melhor psicólogo do esporte, ou psicóloga, claro. A gente pode pagar fazer um hub da criação, do marketing, sabe? A gente pode... Cara, é inacreditável. O Grêmio, ele realmente é de todos, né? Da maioria dos gaúchos, né? Em todas as classes sociais, todas as pesquisas dizem isso. E o Grêmio não fomenta a sua venda para as camadas de vulnerabilidade social, ou que não são, sabe, classe, que gostam de falar em classe D e E, classe C, D e E. O Grêmio não fomenta nada, não tem nada, sabe? O Grêmio perde muito dinheiro para pirataria, como todos os clubes do Brasil perdem muito dinheiro da pirataria. Então, qual o Grêmio que queremos? É esse debate que a gente quer trazer, né? Porque a gente não é o dono da verdade, a gente quer o bem do Grêmio, mas pode ser que venha uma ideia de outro movimento ali. Opa, legal, vamos. Então, a gente acredita que é muito importante a eleição para o Conselho para que a gente faça toda essa ideia como se fosse uma constituinte nova, vamos dizer assim, para chegar lá e saber qual Grêmio que queremos. Muito bem. Cara, Rodrigo deve estar se coçando agora para falar, não está acostumado a ficar tanto tempo quieto, né, Rodrigo? Vai lá, cara, por favor, desfila teu saber um pouco para nós aí. Eu anotei, fiz algumas anotações aqui, conforme o nosso Maurício, o querido convidado aí estava falando, para eu não me perder, porque aí depois acabo se perdendo nas perguntas, mas eu vou fazer uma, e depois em outro momento eu faço uma outra. Eu quero aproveitar que ele comentou agora essa questão do debate, qual o Grêmio que queremos. E mencionar, né, que ele também mencionou umas palavras atrás, umas frases antes, participou do Fórum de Movimentos, né, e eu sei do que se trata, né, eu também já fui mais presente da vida política do Grêmio, saí por N motivos, mas eu conheço mais ou menos, basicamente, como ela funciona, e eu queria saudar aqui esse Fórum de Movimentos, que foi uma das grandes coisas que foram feitas nos últimos tempos, assim, em termos de gestão, especialmente do Conselho Deliberativo, né, que foi aonde talvez se conseguiu o maior avanço possível interno dentro do Grêmio, né? Esse fórum de debates que conseguiu trazer gente de todos os movimentos para poder debater ideias, como o próprio Maurício estava falando que gostaria de fazer isso perante a torcida. E aí eu pergunto, né, para ele, se é mais ou menos nesse modelo de debate que vocês pensam em fazer com a torcida, um fórum de torcedores, ou não sei, como de fato vocês pensam em executar essa ideia boa que vocês têm, que é o debate de qual o Grêmio que queremos. Qual a forma que vocês pretendem executar essa boa ideia? O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele fala muito sobre as assembleias, né, as assembleias dos associados. A gente pode, talvez, chamar algumas pautas para a Assembleia dos Associados, sabe? A questão da sede social, a questão do esportes, skate, enfim, a gente tem em Porto Alegre aqui a maior pista de skate da América Latina. A gente tem um candidato ao Ouro Olímpico, né? Lula Oliveira, candidato ao Ouro Olímpico em Paris na modalidade skate, street. E ele é gremista, fanático. E o Grêmio não associa sua imagem a ele, sabe? Então, acredito que o Grêmio deve fazer isso, mas também deve, né, perguntar ao associado. Tem mais um canal de associado. A gente fala sobre uma terceira camisa feita pelo associado. Eu falava antes sobre as propostas mais não, as metas, elas vão se entrelaçando entre um eixo e outro. Agora vou voltar a falar sobre o Hub da Criação. O Grêmio pode ter uma terceira camiseta oriunda desse Hub da Criação, né? E que vá, né? Como é que o Grêmio premia a torcida mais fanática? Como é que o Grêmio premia um sócio que vota, que tem eleição de 10 mil associados, uma eleição forte, uma das maiores eleições do país em questão de clube, sabe? O que o Grêmio dá em troca para o sócio? É ir no jogo, ser maltratado com muito brete e não lutar pelo fim dos bretes e não lutar por uma gestão, não botar
né, o pé na mesa, assim, botar o pé na porta e falar, não, peraí, vocês têm a oferta do estádio, mas nós temos a demanda do estádio. A demanda é do Grêmio, sabe? O Grêmio leva público, o Grêmio leva consumidor. Então vamos botar essa coisa para funcionar, sabe? Então falta esse interesse político de fazer as coisas. Então o sócio, no Grêmio, ele é o torcedor comum, que tem direito apenas ao jogo, votar, né? E mesmo assim não é muito estimulado, e deu, sabe? Então ele serve para votar e para ir no jogo. E a gente quer dar um pouco mais de voz para o sócio, sabe? Porque, e mais para os conselheiros também, né? O conselho deliberativo, ele ainda é muito ligado à gestão, assim. A gente quer mais uma separação de poderes, assim. Talvez que a gente debata sobre um orçamento, né? Um orçamento maior, orçamento para mais funcionários, enfim. É uma coisa que dá para se pensar para que o Grêmio, né, tenha uma estrutura associativa e empresarial, para que o Grêmio tenha uma gestão profissional e que esse conselho fiscalize essa gestão profissional, certo? Dos contratados. Menos cargos políticos na administração, mas muita força para o conselho deliberativo, que através do voto do associado, são eleitos, né? São políticos eleitos, políticos de clube eleitos, e aí fiscalizam essa administração. Uhum. Por exemplo, Cara, o chefe do departamento médico não pode ser indicação política, sabe? Não pode, não pode. Tem que ser o melhor. O Grêmio tem que pagar. O Grêmio tem que concorrer com o Sara Kubitschek. O Grêmio tem que concorrer com a PUC. O Grêmio tem que concorrer com o Moinhos. Sabe? O Grêmio tem... a ideia do hub que tu fala é exatamente isso. E preza por esse lado. O Grêmio tem o cargo do médico como indicado, mas o nosso departamento de marketing, e tem muita gente que se dói quando a gente fala que o departamento de marketing do Grêmio é fraco. Ele não age. Deu um exemplo muito claro da questão Kids, né? O dia lá das crianças, podia fazer uma ação assim. Baita ideia. Tu vivenciou isso no Olímpico, e eu, principalmente, a gente ia no sábado de manhã assistir treino, porque o treino era aberto sábado de manhã, dentro do Olímpico. Agora o treino vai ser no suplementar. A gente ficava ali, fazia o cordãozinho ali, a gradezinha, o jogador passava, treinador, Cara, todo mundo passava. O Grêmio tinha que invadir, o Grêmio tinha que invadir todas as escolas, o Grêmio tinha que fazer ação em todas as escolas, todas. Quantas escolas tem no estado? Vamos em todas, vamos fazer. Faz o consulado e faz, sabe? O Grêmio é um clube com orçamento milionário. Não é possível que seja tudo tão amarrado e congelado. É vontade política de fazer, sabe? Pois é, Maurício, eu quero entrar aí, primeiro saudar o Luciano. Luciano, eu vou guardar esses teus comentários para logo em seguida, a gente vai falar um pouco disso aí, dos candidatos de agora, tá, Luciano? Só te agradecer aí, responder para o Guilherme. O Maurício, ele não é candidato para presidente, ele está aí com um movimento para a eleição do Conselho Deliberativo do Grêmio. Deliberativo, que é muito importante também. É uma eleição anterior, vai ser uma eleição... A gente até luta pela redução do tempo de mandato do conselheiro. Hoje, o Conselho Deliberativo, o conselheiro, ele tem um mandato de 6 anos, para nós é muita coisa, em 6 anos muita coisa mudou. A gente tem a questão das pautas também, a gente tem umas pautas até meio um pouco radicais para o conselho, assim, mas que a gente quer que o conselheiro ele não seja mais sinônimo de apenas status quo, e sim uma honraria de um torcedor associado que vá lá lutar e fiscalizar o clube. Essa é a nossa premissa básica sobre o Conselho Deliberativo. Por isso nos é tão caro essa eleição do Conselho Deliberativo. Maurício, tenho certeza que está todo mundo bem feliz com essas suas colocações. Acho que tu colocaste algumas coisas muito importantes, tá? Até o Charles está falando aqui, né, que ele é sócio há 8 anos, que cada vez ele se sente mais desvalorizado como torcedor. Eu, como um pai de uma criança nova, eu escuto esse negócio de que tu fala do Mário aqui ali fora, porque é uma complicação muito grande para quem é pai, principalmente de criança nova, porque você prender uma criança a uma única coisa durante 3 horas, que é o tempo que você precisa, desde você chegar, passar, o intervalo, o jogo, é difícil. Sabe, por exemplo, as pessoas às vezes falam, cara, por que na NBA tem aquelas pessoas fazendo malabarismo no intervalo? Não é porque tem alguém fazendo malabarismo, é porque precisa entreter a família, as outras pessoas que estão lá, e as pessoas têm alguma dificuldade de acessar esses conceitos. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta,
indo um pouco aí dentro do que tu está falando, assim, que tu está falando dos cargos políticos que acabaram tomando, porque assim, eu tenho absoluta certeza que todo o gremista vai olhar e vai concordar contigo, né? Só que existe uma dificuldade muito grande disso se aplicar na prática, a gente sabe, né? Porque ali no dia a dia do clube, né, como é que a coisa funciona? Tem uma administração, tem os movimentos, e aí o que o Romildo fez muito, né, e talvez até criticado por fazer em excesso, é não deixar criar burburinho interno, para que se a falta de burburinho interno se reverbere para fora, e nisso aí a maneira dele acomodar foi ter justamente as indicações. E as indicações, e aí a gente tem que fazer uma certa, bem aspas, justiça, tá? Porque nem sempre é assim, eu vou botar qualquer idiota ali. Os caras estão indicando alguém que eles até acham que vai desempenhar um bom serviço, né? E aí entra a dificuldade da gente aplicar isso na prática. Como é que a gente consegue efetivamente, como é que vocês pensam que pode ser possível da gente conseguir chegar nessa meta, que é a meta de todos os gremistas, e a gente ter efetivamente um quadro profissional lá, com menos indicações políticas, ou que pelo menos qualquer tipo de indicação venha com realmente uma comprovada qualidade de serviço? Perfeita pergunta. E eu acho que é uma pergunta onde a resposta ela não é definitiva, né? Eu costumo brincar que antes a gente era pedra, né? Em dezembro, quando a gente pediu o impeachment, e agora, a partir do momento que a gente se propõe a entrar na vida política do clube, a gente é telhado. Então, a gente vai sempre absorver algumas críticas e pensar sobre elas. Eu fui fazendo a pergunta e eu fui pensando, realmente é um pouco difícil. Mas quem sabe a gente não pensa junto. Por exemplo, nós precisamos da área médica. Perfeito. A gente pode ir para o conselho deliberativo, alguns movimentos, né, que formam o conselho de administração, indicar, né, a indicação vai acontecer, mas temos que tentar, porque a gente quer o bem do clube, não é? Então a gente tem que botar os interesses do clube acima do nosso interesse pessoal. É difícil? Mas tem movimentos, então é muito importante que o associado vote em movimentos que tenham projetos, e não apenas nomes. Por isso que eu falo de projetos. Acesse o site, são 28 movimentos no Grêmio. Acesse o site, procure saber. Sócio do Grêmio, procure saber sobre os 28 movimentos do Grêmio e procure saber quem tem projeto e quem tem apenas nomes famosos. Certo? Porque quem tem nomes famosos vai buscar sempre essa indicação de compadrio. Já quem tem projeto vai querer, que eu acredito, assim, pelo que eu ando olhando, tem uns 10 movimentos assim com projeto, inclusive o nosso, vai querer essa questão da qualificação. Então, o que pode parecer uma utopia, daqui a pouco não é. Dependendo de quem o sócio votar, daqui a pouco não é. Daqui a pouco a gente faz um conselho forte, né, com candidatos, vamos dizer assim, não sei, que não são mais do mesmo, né, do que já esteve aí, e aí a gente vai trocando o clube, vai mudando o clube, vai oxigenando, vai mudando a mentalidade do clube para o que era utopia se tornar realidade. Então, podem dizer que eu sou um sonhador, mas eu não estou sozinho nessa. Com certeza não. Léo, antes de eu te dizer para fazer a pergunta, acho que tem uma questão que todo mundo quer saber, que é o que eu falei antes, que é o comentário do Luciano Teixeira, tá? Então, porque eu acho que a gente tem que colocar isso na pauta, não sei se tu ia perguntar sobre isso ou não, tá? Desculpa, Léo, não te passar agora. Não, tá? Manda bala. Que o Luciano falou aqui, ó. Eu tento outra. Tá. O Luciano falou aqui, ó, tá difícil essas eleições. O Alberto Guerra vai querer trazer de volta o Renato, entregar a chave do clube para ele, como o Romildo fez, né? O Odorico Roman é outro que não entende de nada, de futebol. Depois ele fala que o Denis é um trapalhão, também não poderia ser, enfim. Mas, assim, eu nem quero falar, eu não quero entrar no assunto Renato, eu quero te perguntar sobre os candidatos. A gente está falando aqui de eleição, né? Eu queria saber assim, qual é a tua opinião sobre... A gente tem hoje duas candidaturas que efetivamente estão mais fortes, né? Que é a do Odorico e a do Guerra, né? E as duas, elas passam um pouco sobre o mesmo crivo que eu vejo, que é... Esses caras, eles não são meio situação, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre as candidaturas que tem aí, se vocês já têm algum posicionamento, se tu pessoalmente tem algum posicionamento. O Marcos Herman, no passado, nos chamou de torcedor comum, né? O torcedor comum não sabia o que se passava no clube.
Então, ali ele estava justamente dizendo isso, o que tu acabaste de dizer, que todos são situação, né? Todos acabam sendo a situação, porque todos estão no clube há muito tempo. O Marcos Hermann esteve no Grêmio numa campanha desastrosa em 98. E depois o Denis esteve lá também, sabe? Inclusive o Biderman, que era vice de finanças da época, já falava no Grêmio virar clube empresa lá em 98 e 99, que hoje tem a questão das SAFs, né? Então é o seguinte, é mais do mesmo, entendeu? Então acaba sendo situação. Com todo o respeito aos candidatos, né? A gente já se encontrou com alguns candidatos, os candidatos pararam para escutar até então, isso tem sido uma coisa bem legal, estão atendendo as demandas, né? Eu acho que eles viram que se forem mais do mesmo, vai ter uma rejeição muito grande, e geralmente a eleição se decide na rejeição, né? A não ser que seja alguém que seja muito cativante, né? Um puxador de voto, a eleição, quando assim, são nomes que não são tão cativantes, ele acaba se dizendo no menos pior, vamos dizer assim, né? Isso vale para todas as eleições da sociedade. E não que eles sejam ruins. Tem seus serviços prestados ao clube, né? E a gente deve respeitar os que vieram antes da gente, né? Então eu tenho respeito por eles, isso que eu tenho para falar, tenho respeito. Não, como eu falei anteriormente, acho que seria muito interessante a gente ter uma terceira via para lançar propostas, né, para debater propostas que talvez eles não debatam, né, propostas que são caríssimas para nós, como o futebol feminino para o Grêmio de Todos é um assunto muito caro, muito importante para nós. O Wembley registrou 83 mil pessoas na final da Euro, não é efervescência, não é moda, o futebol feminino é realidade. E o Grêmio está deixando de lado o futebol feminino, está com cargos apenas por indicações, por nomes, por serviços prestados no passado. O Grêmio precisa profissionalizar urgente o futebol feminino para captar novas e novos torcedores infantis, cada vez mais. A nova geração vai gostar mais ainda do futebol feminino. Isso é um fato, eu não estou inventando nada. Bateu recorde de público o Wembley. Então o Grêmio precisa trazer para o debate qual o Grêmio que queremos, né? E os candidatos vão falar só do futebol masculino e não vão falar das outras coisas? Cara, eu já fui no jogo na arena que tava criança jogando esportes no meio do jogo, sabe? Então o Grêmio tem que estar vinculado ao esportes. O skate, nova modalidade olímpica, temos a maior pista de skate da América Latina em Porto Alegre. O Grêmio tem que estar vinculado o seu nome a isso. Basta querer, basta ter vontade política e basta que os candidatos debatam isso. E é isso que a gente quer, trazer para o debate essas pautas que talvez os candidatos atuais não tenham. Então é isso que a gente quer, trazer para o debate um Grêmio realmente de todos. Sabemos que a atividade fim do Grêmio é o futebol, né? Grêmio Futebol Porto Alegre, está no nosso nome, certo? Mas a gente acredita que a gente pode ser um clube maior ainda, a gente pode ser um clube mais abrangente ainda, um clube onde as famílias se orgulhem de levar o seu filho lá para lutar com o tatame do Grêmio, um judô, sabe? Fazer sabe? Enfim, temos ideias aí que são até, nos chamam de utópicas, sonhadores, mas para os próximos 10, 20 anos, eu acredito que se a gente estiver lá, a gente vai tentar com todas as nossas forças. Isso aí. A Lourdes até falou aqui, né, que teve um cara que falou que o Grêmio tem que acabar com o futebol feminino, que é chato e ninguém assiste. É um rapaz que está um pouco dissociado da realidade. Léo, vai lá. Não, eu quero fortalecer essa ideia, Maurício, pegar como próprio exemplo do futebol feminino, porque eu sou um dos que acompanho o futebol feminino e sempre quis dar um ênfase muito grande para o futebol feminino dentro do canal que eu tenho aqui, que é o canal Aqui é Grêmio, né? E eu fiz uma entrevista com a Patrícia. Tem uma entrevista com a Patrícia aqui, tem uma entrevista com a Chula. Não tive tempo de fazer outras, mas sempre tive portas abertas com o pessoal para fazer entrevista com qualquer jogador, tanto no feminino quanto no masculino. E a Patrícia, ela me lembrou uma situação em que ela vive hoje, o que o Vanderlei Luxemburgo sempre faz no futebol. Ele acaba sendo o cara que gerencia tudo dentro do clube e às vezes esquece do futebol. E o futebol feminino tá passando por isso. Ele teve o seu lado onde teve uma queda, depois ele subiu, teve investimento. Esse ano teve um investimento mais alto, mas eles tiveram que fazer o quê? Cortes para poder fazer esses investimentos. E aí entra essa questão da imagem. Ficou em segundo plano o futebol feminino. Mesmo o Grêmio caindo,
ficou em segundo plano. Vai tirar valores do futebol feminino para poder voltar ao profissional, porque o masculino é o que traz todo o dinheiro. Também está errado, porque não está profissionalizado as duas coisas. Exato. Pode ser uma coisa independente da outra. Exato. Por isso que entra nesse lado da ideia de, o Grêmio tem o judô, o Grêmio tem o taekwondo, o Grêmio tem o skate, o Grêmio tem a natação, o Grêmio tem o hipismo, qualquer outra situação onde tem... E esportes, os jogos eletrônicos. Tudo. E aí lembra que a ideia não é utopia, porque o Vasco tem isso. Sim. E o São Paulo tem isso. Eu gosto... O Cruzeiro, que é nosso rival em número de torcida, né? Fica batendo ali. Sim. A gente fica, em algumas pesquisas a gente sai na frente, outras atrás. O Cruzeiro, ele teve agora esses tempos, 3 finais de semana seguidos com a marca Cruzeiro, o logo aqui, o Cruzeiro, estava no Esporte Espetacular. Como? O time de vôlei do Cruzeiro estava na final. Então ele estava em cadeia nacional, a imagem do Cruzeiro estava em cadeia, o Mineirinho lotado, em cadeia nacional. Boa lembrança. 3 domingos seguidos. E provavelmente é uma joint venture aquilo ali, sabe? Então, é o Cruzeiro associado a uma gestão, sabe? Que usa, sabe? Que é bom para os dois. E o Cruzeiro, cara, que a gente fala que está 3 anos na B, sabe? Que é nosso rival de número de torcedores. E até o comparativo com o rival, né? Cruzeiro Atlético, aqui nós com o co-irmão, e a mesma questão de se patrocina um, patrocina outro. Cara, tem tanta coisa que tu falou que é válido, aqui, ó, e a gente pode pontuar, aqui, né? Olha aqui, ó, um dos livros do nosso projeto. Olha aqui o basquete tricolor. Né? O feminino estava olhando a foto essa foto do feminino, eu vi essa foto, eu não lembro aonde, mas acho que foi num livro. De futebol de salão do Grêmio, Pepeu Gaúcho. De salão. Podia retomar, né? Devia. E aí? A gente bota aqui. Sabe? A gente sabe que o brasileiro gosta de basquete. A gente olha o Flamengo na NBB como lota, e o gremista é fanático, o gremista gosta de estar contra o gremista, gosta de fazer um churrasquinho. Cara, tem bastante família, público. Né? Que a gente pode ser aplicado, né? Tem futuro aí, sabe? Tem futuro aí. Basta profissionalizar a gestão. É o famoso tirar a bunda da cadeira e realmente fazer. Ideias novas, oxigenar o clube. É que quem tá lá tá numa zona de conforto. Sempre esteve. Sempre esteve. Tanto é que a gente falou sobre os 2 candidatos principais terem trabalhado nessa atual gestão, sabe? Então, acaba sendo uma zona de conforto, assim, sabe? Claro que é. Então, então, é muito importante que o sócio conheça os movimentos, tá? O movimento Grêmio de Todos não é dono da verdade, mas a gente quer o bem do Grêmio. A gente tá lutando, tá tentando. E vamos lá, vamos tentar. Tem uma ideia aqui, só um pouquinho, Lucas. Tem uma ideia aqui que foi colocada na proposta da torcida, só para colocar que exatamente o que acontecia no Olímpico. Quem está acompanhando a live vai acompanhar depois, vai conseguir olhar. No item 26, abrir o centro de treinamento do presidente Luiz Carvalho ao sócio, mediante prévia inscrição, com certa periodicidade e sem prejuízo ao trabalho técnico da equipe principal do futebol masculino. Era o que acontecia no Olímpico no sábado de manhã. Exato. É o caixão, né? Não muda nada. Tu vê os caras treinando falta, tu vê os caras... Levando a família, os filhos jogavam junto. Chimarrãozinho no clube. É isso, é que assim, o movimento... Uma coisa também que é cara para mim, que cresci nas piscinas do Olímpico, é que o Grêmio tem um encontro social, que o gremista possa se encontrar não apenas no dia de jogo, mas que o gremista quiser jogar um carteado, um truco, tem um lugar para jogar um carteado, um truco com outros gremistas, sabe? Que o Grêmio possa, sabe, ter locais de encontro, sabe? Enfim. Sim. O Grêmio mais um sentido de comunidade, que é o que a gente gosta de trabalhar aqui no nosso canal, na Entre Linhas, né? E é engraçado a gente ouvir falar de algumas coisas, que, por exemplo, assim, quando tu fala de esportes, né? Parece que a gente está falando de uma novidade, mas o esportes já está ficando quase velho com a velocidade que o mundo é hoje, né? O esportes ele já está fazendo sucesso aí há tanto tempo. Tu não vai querer embarcar num troço dizendo que ele é novo quando ele já está lotando estádio de futebol com mais de 100 mil pessoas. O próprio Allianz Parque. Exatamente. Mas agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo aí de novo. Vai lá, Rodrigo, faz teu comentário, faz tua pergunta aí.
Cara, algumas das perguntas que eu tinha até pensado em fazer, vocês já deram uma arranhada, assim, né? Com relação à questão da concentração de investimento no futebol, isso acontece, e a gente viu isso acontecer esse ano, né? Na medida que o Grêmio caiu e a direção precisou reunir todo o superávit que restou para investir no futebol, para tentar salvar o Grêmio dessa Série B maluca que a gente acabou se enterrando. Eu entendi a resposta do Maurício, né, na questão da gestão, de se criar processos de gestão para poder distribuir esse dinheiro entre outros esportes e que eles possam também trazer retorno para o Grêmio e cada um se autogerir. Isso é muito importante, é bem legal. E tem uma outra questão que eu acho que é muito cara a todo mundo, né? Todo mundo que gosta de futebol, e ele dentro do histórico do futebol, e a gente vê aqui nos próprios comentários da live aqui, né, as pessoas muito preocupadas, assim, especialmente aqui, por exemplo, a Lourdes, alguma coisa sobre o Matheus Vital do Grêmio, as pessoas estão sempre querendo saber sobre o futebol masculino, profissional, sem demérito nenhum a outras modalidades, então as pessoas automaticamente estão sempre preocupadas com o futebol masculino, e invariavelmente as pessoas gostariam de ter uma forma de influenciar as decisões internas do Grêmio, né? E muita gente entra na política do Grêmio pensando nisso, né? De estar mais perto do departamento de futebol para poder opinar, para poder participar, para poder evitar uma contratação de um pereba do dia, para poder contratar alguém melhor. Então, isso é muito perene. Todo torcedor tem isso na cabeça, né? E a gente também viu isso acontecer, ser comentado na própria entrevista do Thiago Nunes, né, que comentou que o Renato afastou toda a galera que ficava em cima, e aí agora, depois que o Renato foi embora, o pessoal voltou. Então, estou juntando todos esses comentários para te fazer a pergunta. O que vocês pensam, vocês do Movimento Grêmio de Todos, com relação a essa influência externa no departamento de futebol? Vocês pensam que essa influência ela pode ser de alguma forma positiva, ter pessoas ali para poder interferir no trabalho, ou a ideia é transformar o vestiário em algo blindado, né, como se costuma falar no jargão futebolês, assim, olha, o treinador é que sabe e ninguém mexe nas decisões do treinador. O que vocês pensam sobre isso? Um ambiente de trabalho sadio é um ambiente onde não tem desvio de função, onde cada um faz a sua função, certo? O conselho de administração, ele diz, conselho, é um conselho, ele aconselha o administrador, né? Ele não, e o presidente, né? E aí o presidente ele acaba designando um vice de futebol, que é uma coisa decorativa, assim, que fica dando entrevista no final do jogo, fica aquela coisa, mas hoje em dia acaba sendo uma coisa um pouco ultrapassada, mas que faz parte vamos assim, das liturgias, né? E eu acredito assim, para falar com o treinador, tem que ser o designado a isso, né? Quem está designado, quem foi contratado para isso, ou no caso ali da questão política, quem está ali na política. O conselho de administração, ele aconselha o presidente. E o presidente, ele não gerencia só o futebol, né? O Grêmio ele é um clube que tem a Ilha, que tem a Capela, que tem o quadro social, que tem a Grêmio Mania. Então, tem os consulados. Então, é o que eu volto a falar. Um ambiente sadio de trabalho onde não tenha desvio de função. Onde um treinador apenas treine, né? E se houve treinadores que não apenas treinaram e assumiram as outras coisas, tem dois motivos, né? E os dois motivos acabam na mesma resposta, que falta gestão. É porque ele não confiava em quem estava se metendo, né? Achava inapto para o cargo, e o tempo mostrou, infelizmente, que são. Tanto é que a gente pediu o impeachment por ações e omissões, né? O Estatuto do Grêmio é bem claro sobre ações e omissões. Enfim, é sobre falta de gestão, né? Eu estava falando sobre se meter, sobre ele assumir as outras coisas, sobre um treinador assumir mais de uma função, né? Isso não pode acontecer de maneira nenhuma, sabe? Não pode existir essa influência. E tem que vir lá de cima, sabe? O campo, ele reflete muito o gabinete da presidência.
Porque se lá em cima tem um interesse que não é o Grêmio, que não é o bem do futebol do Grêmio, não é o bem do clube, vai refletir no campo. Porque é como uma metástase, assim, né? Ele vai, sabe? A gente olha assim, a gente sente no clube, tudo é muito ruim, a comunicação é ruim, o atendimento ao sócio é ruim, dia de jogo e fora do jogo. Será que o atendimento na Gremania, será que é bom, sabe? Será que quando eu vou lá tomar um café na arena é bom? Pois bem que ele ia terceirizar, mas a gente pode, sabe? Então, as experiências não têm sido boas para o torcedor, para o sócio, mas começa lá atrás, lá em cima, no gabinete da presidência. E aí essa vai se espalhando assim, vai se espalhando por todo o corpo do Grêmio e vai consumindo o Grêmio. Maurício, a gente vai chegando perto de 1 hora de live. Eu vou te fazer uma última pergunta e um pedido. Depois passo a palavra para os guris, para todo mundo se manifestar no final, tá? Que assim, cara, futebol é difícil. Futebol é muito difícil. Às vezes a gente acha que ele é um jogo simples. A gente acha que a gestão de um vestiário é uma coisa simples. A gente passou por um momento da gestão do Romildo que eu acho que todo gremista poderia tirar um momento para refletir sobre e aprender muitas coisas para sua própria vida. A gente passou por um momento do não podia criticar, porque era o momento em que se ganhou títulos, né? E que quem fizesse apontamentos, por mais pertinentes que eles fossem, não era gremista, é por torcedor que nem tu, que a gente está há 15 anos sem título, e parte, por exemplo, assim, do Grêmio não ter oposição foi porque quando houve oposição ela foi esmagada. E ela foi esmagada muito na rede social. Ela foi esmagada muito pelo próprio torcedor mais participativo e mais ativo dentro desses processos discutivos do time. E agora a gente... né? Exatamente. E agora a gente vive o momento oposto. Agora a gente vive o momento a mesma gestão, né? Uma outra pessoa diferente, mas a mesma gestão, né? E agora a gente vive um momento não pode falar nada bem. Não interessa se eles forem lá e reformarem todo o centro de treinamento da categoria de base e fizerem assim, um negócio muito espetacular lá. Não pode falar, porque se fala, tu é esmagado, né? Então a gente tem uma relação muito nevrálgica com o torcedor, rede social e tudo mais. E eu queria saber, assim, de ti, porque certamente tu é um pouco, né? Assim como eu sou, como é o Rodrigo, como é o Léo, como é todo mundo que tá aqui na live. Nós somos um pouco esse torcedor que tá fora, né? E com o qual a gente quer se relacionar melhor, como tu tanto falou. Mas como domar esse extremismo que às vezes se apodera das manifestações públicas que vem de fora, parte do torcedor? Como é que tu acha que isso aí, que a gente pode lidar melhor com isso? E te pedir para no final tu comentar um pouco sobre o momento de agora do time. Eu acho que todo mundo quer saber o que tu pensa sobre o atual momento do time em campo, fora de campo, ali a gestão de trabalho da Série B. Perfeito. Bom, sobre a questão da representação social, né? Existe um campo da psicologia social que fala sobre a representação social. O que é isso, né? O que aquele determinado objeto, né, de estudo ele representa para um determinado grupo. Então, se a gente fosse pegar a representação social do presidente Romildo, hoje, né, para os associados do Grêmio, seria o que seria? Seria mais ou menos aquela questão da crítica total, né? Enfim, a gente fala de nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, de ser ponderado sempre, mas tem algumas coisas que realmente não tem como engolir. Então, a gente não consegue elogiar. Como, por exemplo, o Kofi contou, em entrevista ao Correio do Povo, como que se deu, né, a escolha do nome, dentro do seu conselho de administração, a escolha do nome de Romildo. Foi votação aberta, e o Kofi deu uma condição para o Romildo, que Romildo se desfiliasse de seu partido político, porque não acreditava que as duas coisas combinariam bem. O Kofi foi secretário de administração do Estado, no governo do Cimo, mas ele já não estava exercendo o cargo no Grêmio. O Kofi acreditava, e ele pediu ao Romildo. E o Romildo traiu o maior presidente da história do Grêmio que botou ele lá. O Romildo traiu o Kofi, porque usou o Grêmio para interesse pessoal. A palavra superávit é uma palavra muito boa para a campanha política para um estado falido como o Rio Grande do Sul. É uma palavra muito boa, muito bonita. Só que superávit é a troco de quê? A troco
de a gente ser vice-campeão mundial contra o maior Real Madrid de todos os tempos, tricampeão da Champions, ter tomado só um gol de bola parada do maior artilheiro da história da Champions, e as primeiras contratações terem sido Hernani, Madison, Tassiano, independente de quem estava lá, isso não é... Isso não é o Grêmio, né? Isso é em nome de uma palavra chamada superávit, que essa palavra, ela tinha um motivo, né, que era o interesse pessoal do presidente ser governador de estado. Isso é muito claro, isso ninguém esconde, eu não estou falando inventando nada, todo mundo sabe, alguns não têm coragem de falar, né, mas, olha, eu vou ser sincero para vocês, o sucesso do Romildo seria o meu sucesso, sabe? Eu não... É triste tu ter que ser oposição, porque tu não é oposição ao clube, tu é oposição ao gestor que está no clube. Nós nunca fomos oposição ao Grêmio. Tanto é que em setembro, logo após nossa fundação, a gente protocolou no Conselho de Administração, a gente tem um protocolo, a gente protocolou no Conselho de Administração propostas para que o Grêmio lutasse por um maior incentivo a lotar a arena, a liberar a festa, a fazer uma pressão nos adversários, para que o fator local fosse determinante, como tem sido agora na Série B. Enfim, não somos oposição ao Grêmio, somos oposição à gestão do Grêmio. Volto a dizer, se este Conselho de Administração tivesse sucesso, seria o meu sucesso como torcedor. Provavelmente a gente nem teria fundado o movimento, porque a gente já tinha essas coisas que a gente não gostava, a gente sabia que esse terceiro mandato, a gente desconfiava que esse terceiro mandato tinha um viés político, ele ia terminar bem no ano da eleição para governador, sabe? Então, mas, mesmo assim, a gente... Né? Só que as coisas foram acontecendo, a gente falou, não, a gente precisa sair da crítica da teoria e ir para a prática. Então, para isso que a gente está aqui, lembrando, a gente não é oposição ao Grêmio, mas a gente é declarado desde a nossa fundação, oposição a essa gestão omissa e rebaixada. O Maurício. E sobre o momento do time agora? Sobre o time. Cara, eu acho que assim, ó, agora uma opinião do Maurício e não do movimento Grêmio de Todos. Eu acredito que o Roger tira leite de pedra, assim como os outros treinadores também. O Filipão tirou. O Renato tirava leite de pedra. Porque a gente acabou de comentar que o Grêmio saiu, né, de um vice-campeão mundial e as primeiras contratações foram ridículas. A gente substituiu o Barros pelo Brocador. Enfim, a gente usou dinheiro do Arthur com investimento no André. Enquanto a gente sabia, hoje mesmo o Thiago Nunes falou que o Groy tinha chance de voltar, o Grêmio não quis. O Renato, o Gabigol revelou, ainda no Santos, se não me engano, foi após o 5-0 no Santos, que o Gabigol revelou que o Renato tentou trazer ele para o Grêmio, não deu. O Pedro já foi uma negociação mais difícil, que ele queria mais ir para o Flamengo, mas o Grêmio não, foi sempre tímido, assim, nas contratações assertivas, nas contratações que realmente resolvem, sabe? Então, enfim, o próprio Renato indicou o Everson, que hoje é goleiro do Atlético Mineiro, teve uma jornada ruim nesse último final de semana, mas é um goleiro campeão brasileiro, e um bom goleiro, e o presidente do Ceará, vocês busquem aí, Grêmio, Everson, presidente do Ceará, busquem no Google, vocês vão ver que o presidente do Ceará classificou a proposta do Grêmio como ridícula. Imagina um presidente de uma instituição falar a palavra ridícula em relação à instituição do tamanho do Grêmio. E o presidente do Ceará falou, porque ele falou que nem acreditava que o Romildo tinha feito aquela proposta para ele, que não ia nem considerar, porque foi ridículo. Tá no Google, só buscar. Então, sabe, por isso que eu acho que assim, a questão nunca foi técnico, e sempre foi técnica. Acho que essa é a questão, assim. O desmonte a cada ano do grupo de jogadores é uma coisa de louco, assim. E para a Série B é a mesma coisa, nós não temos goleiros confiáveis ainda, né? A gente falou que o Groy poderia ser com esses meninos o que o Dida foi com o próprio Groy, então a gente ainda não tem goleiros confiáveis, não temos laterais, não temos um meio de criação, era o craque Benítez, né? Uhum. Não temos um pensador, não temos um protagonista, temos 2 centroavantes com sobrepeso, o Thiago Souza faz muito gols, para o contexto da Série B, está sendo o ideal porque faz gols, né? E Série B é jogo de poucos gols, né? Então a gente está tendo com o Diego Souza isso, mas para o Grêmio, sempre o pensamento foi muito pequeno, né? E sempre em busca dessa palavra, superávit, que era bom para o CEO, né? Era bom para o Amodeu, essa palavra superávit, para os seus interesses, né? Vender sua carreira. E também a palavra superávit é muito importante para o candidato, até então, candidato a governador de um estado falido, que necessita de superávit.
Muito bem. Léo, nós temos aí 1h04 de live. Óbvio que eu vou te deixar falar. E... Não que eu deixe alguma coisa, né? Eu queria quebrar o protocolo. Pode quebrar o protocolo aí, cara. Mas só para a gente situar no tempo. Tem uma pergunta interessante, e o Maurício já deve ter lido já. Pergunta interessante do Robson Bart Lima ali. Para não sair do muro. O Maurício. Para não sair ou para sair do muro? Não, para sair do muro, desculpa. Não, mas é pergunta normal, assim como teve outras, a gente respondeu. Somos obrigados a fazer. Se não houver uma terceira via, qual dos dois pré-candidatos não houvesse uma terceira via? O Doric Guerra. Hoje? Tu identifica, eu acho que não tem problema nenhum responder se sim ou não, ou com nenhum dos dois, como base diretriz do movimento Grêmio de Todos. Não, como movimento eu não posso falar porque a gente está ainda em reunião com os candidatos, apresentando nosso projeto, vendo o feedback deles. Teve um candidato que a gente não conseguiu encontrar ainda, vou falar aqui, foi o Alberto Guerra. A gente não conseguiu encontrar porque não fechou a agenda, mas a gente vai se encontrar nos próximos 10 dias. O Oderico já leu as 108 metas, já nos respondeu algumas que são viáveis, algumas outras que ele acha que não são viáveis, está bem interessado. Então, é o que eu falo. É bom isso, né? No lançamento do nosso projeto, o Alberto Guerra esteve presente, foi lá visitar. Então, é o que eu falo. Eles estão interessados, é isso que a gente quer provocar mesmo, para que a gente apresente as metas para a gente debater o Grêmio que queremos. Independente, é o que eu volto a falar. Não existe Salvador da Pátria. Existe projeto de clube. Volto a dizer, não existe um nome Salvador da Pátria. Existe um projeto de clube. Vamos debater, né, o projeto do Grêmio que queremos para os próximos 10 anos, e aí sim o sócio decidir, sabe? Eu não tenho como decidir hoje, porque ninguém apresenta propostas, é só nome e só farpa nas redes sociais. Então, eu quero trabalhar, né, internamente esse nome, convidando alguns outros movimentos, né, que vocês mesmos falaram ali, que foram oposição àquele chapão, né? Eu gostaria que esses movimentos, tem alguns movimentos ainda mais antigos que o nosso, que são, assim, poderiam ser uma terceira via também para o Conselho de Administração, para que a gente jogue luz a um debate, né, e saia daquilo do mais do mesmo, dos mesmos nomes, dos mesmos sobrenomes de sempre. Essa mudança precisa, né? Essa mudança precisa. Mas, para sair do muro, assim, o que tem me surpreendido, assim, o que tem me surpreendido, aí falo Maurício, não movimento, isso aí, falo de uma opinião minha, de acompanhar o Grêmio, o que tem me surpreendido é o Ico. O Ico, ele me surpreendeu até agora, assim, eu achava que ele seria um cara mais fechado, ele se mostrou bem aberto a ouvir, né, isso é muito importante num diálogo, e pelo jeito tá ouvindo as torcidas organizadas e tal, e ele tá se mostrando bem aberto, tem sido uma surpresa. Hoje eu vi numa outra live também uma entrevista do Guerra, também foi uma boa surpresa, foi bem lúcido, estava bem lúcido. Então é aquilo, cara, a gente tem que trabalhar, independente dos nomes, a gente tem que trabalhar o Grêmio que queremos, jogar a luz num debate, e eu, particularmente, Maurício, gostaria sim de trabalhar para uma terceira via para o Conselho de Administração, para que os movimentos, né, que não são mais do mesmo, se sintam representados. Muito bem. Eu estava tentando evitar essa, porque a gente trabalha tanto essa coisa do que a gente tem que parar de fulanizar as coisas, né? Exato. Aí vira um troço assim, pô, você apoia o quê? Cara, eu apoio a democracia, eu apoio uma terceira via, eu não gosto muito dessa... Não, mas só tem os dois. Aí às vezes a gente cai. Não, mas se só tiver os dois, é só tal coisa. Fulano é tal coisa. É difícil muito o debate. É difícil. Né? Então, Rodrigão, vai lá te deixar fazer tua última colocação, tua última pergunta aí para o Maurício. Eu vou fazer uma pergunta que ela tem a ver com todas as outras perguntas que as pessoas podem ter para qualquer movimento que seja, para qualquer pretenso dirigente, conselheiro, enfim. Tudo que a gente pensa em fazer, né, e construir um projeto, tenho certeza que o projeto de vocês, eu já li, né, o projeto, tenho certeza que o projeto de vocês vai necessitar de muitas alterações estatutárias, né, para poder tornar ele realidade, né? Não vou chamar de viável, porque viável tudo é na medida que a gente senta, conversa e encontra um interesse em comum, como tu falou, interesse político. Mas, para algumas coisas, é importante se trabalhar as alterações estatutárias, né? E o Estatuto do Grêmio ele é um estatuto
muito amarrado, né? Um estatuto muito fechado. Vou usar a palavra fechado porque ele não permite, salvo raras exceções, assim, determinados artigos. E eu, como advogado, tenho bastante liberdade assim para poder falar sobre isso. Tem uma grande dificuldade do Grêmio conseguir trabalhar soluções, né, para si, para sua gestão, pela forma como o Estatuto trata essas coisas. E aí eu vou te perguntar, quais seriam as principais alterações estatutárias que o movimento pensa em levar, se já deve ter levado algumas, né, como mencionasse aí, em levar para o Conselho para transformar esse projeto de vocês em realidade? Quando eu falo que a gente deve, que o sócio, né? Eu falo a gente porque a gente é sócio, que o sócio deve estudar bem as propostas dos movimentos que vão se lançar ao Conselho Deliberativo, é pensando nisso. O que a gente propõe com esse projeto é um plano para o Grêmio para os próximos 10 anos, né? Um plano de metas para os próximos 10 anos, e que ele seja dialogado com os outros movimentos e com os conselheiros eleitos. Por isso é muito importante que a eleição para o Conselho Deliberativo seja uma eleição que o sócio estude muito, vá muito a fundo, acesse, pesquise, procure saber, para que a gente faça, entre aspas, uma nova constituinte, né? Que a gente consiga fazer com que algumas coisas que tu citaste como engessadas possam ter uma certa abertura. A gente defende a transmissão das reuniões do conselho para o sócio, tá? A gente acredita que o sócio ele deve ter direito. Essa questão da economia interna, tá, beleza. Só que até que certo ponto, né? Então, eles acabam separando muito o torcedor comum. A gente quer acabar com o conselheiro jubilado também. Essa é uma pauta muito cara para nós. A gente acredita que um clube associativo tem que ter conselheiro eleito pelo voto. Não pode conselheiro biônico, não pode conselheiro jubilado. Isso é um assinte ao clube e à democracia do clube. Cada vez menos o sócio com seu poder. A gente acredita também na redução do tempo de mandato do conselheiro de 6 para 4 anos, certo? E a gente também quer mudar a política de faltas. Hoje está muito fácil faltar. Então, o que acontece? As chapas acabam colocando nomes famosos, né? Puxadores de votos, um fulano de uma empresa, outro fulano que tem o sobrenome de uma outra empresa, gigante do mercado gaúcho, e aí puxa votos, conhece esse fulano, ele é bom gestor lá, mas o fulano não vai no conselho. Então, de que adianta? São os financiadores de campanha? Então a gente... Então, por isso que para nós é muito importante a gente alertar para o sócio do Grêmio que a eleição do Conselho Deliberativo é muito importante, porque ela vai ajudar a pautar os próximos 10 anos do Grêmio. Teve uma discussão, rapidinho, uma época, e não sei se isso se trata para hoje, eram 300, me corrige, por favor, eu não sei mesmo, mas eram 313 ou era 330, 327, uma coisa assim, dos conselheiros do Grêmio. E normalmente só iam para as reuniões 297, às vezes batia 300. O número de conselheiros do Grêmio é 354. Ó, viu? Já está diferente, 354. Mas presente nas reuniões não vão todos, né? Contando os jubilados, né? Mas não vão todos, né? E aí isso interfere também até nas próprias decisões que possam ocorrer dentro do clube. A questão do voto à distância também. Hoje, quem está à distância não vota. Então, tu acaba sendo um clube de poucos, o clube dos que estão aqui. E, cara, hoje em dia, com a internet, com a segurança da internet, sabe? Dá para... É o que eu sempre falo. Falta vontade política de fazer as coisas. É vontade de se mexer. E para isso não adianta. São pedras que estão lá há muito tempo. E pedras paradas criam limo. Pedras que rolam não criam limo. Então a gente precisa de movimento no clube, oxigenação. E é isso que a gente propõe, e acredito que tem outros movimentos propondo também. Uhum. Galera, aqui ó, o Robson, assim, ó, perguntei por que é o cenário atual, não imaginei que a pergunta legítima seria menosprezada pelo apresentador do canal. Lamentável. Desculpa, Robson, o objetivo não era te melindrar de qualquer maneira, nem nada, que tua pergunta é super legítima, super válida, nada a ver com isso. Só que efetivamente a gente tá aqui, o canal é público, não é só tu, várias pessoas vão ver por aí,
E, infelizmente, a gente está num cenário hoje em dia muito difícil de fulanização das coisas, e às vezes talvez a gente pudesse querer evitar isso daí, né? Às vezes forçar uma determinada tomada de escolha que às vezes pode ser precipitada ou mal interpretada, que não é o nosso objetivo aqui, né? Mas, enfim, perdão, Robson, não queria te melindrar de qualquer maneira, desculpa, foi só um pensamento meu, mas ok. Gurizada, é isso. Um abraço para o Ceará, Danúzio Tomé, tarda, mas não falha, tá pedindo aqui. Prainha, Ceará é Grêmio. Aí depois ele complementa, direção a missa, é isso aí. Mais um abraço para a Prainha do Ceará. Então, gurizada, é isso. A gente trouxe aí o Maurício Levi, do Movimento Grêmio de Todos, tá? Achei muito bom o bate-papo, gostei bastante, acho que foi bem construtivo aqui. E já vou dar meu tchau para todo mundo, pedir para que todo mundo aí que passe aí pelo vídeo se inscreva aí nos 2 canais, o Aqui é Grêmio, o Entre Linhas Gremistas. Procure o Grêmio de Todos nas redes sociais para dar uma olhada no projeto deles, é bem interessante. A gente viu a entrevista aqui do Maurício bem lúcida, né? Acho que vou deixar os guris dando tchau também e vou deixar para o final da live o Maurício dar o teu recado final, tá? Então é isso aí. Quem vai primeiro? Léo? Vai, Rodrigo. Eu? Primeira vez que vai me deixar falar primeiro, então tá. Eu queria agradecer a presença do Maurício aí, né? Bem interessante a gente poder ouvir do próprio movimento. É um integrante, mas representa o movimento aqui para nos trazer as ideias deles. É muito caro para nós, torcedores, né? E a gente que se preocupa com o Grêmio, tentar saber como as pessoas que vão entrar lá de fato, né, no Conselho Deliberativo vão tratar e com quanto se importam com o Grêmio. Então é muito importante a gente estabelecer esse debate. Nós aqui do Entre Linhas, eu e o Lucas, um dos nossos objetivos sempre foi esse, né, de dar esse espaço, de poder trocar essas ideias, de poder expor essas ideias para todo gremista que muitas vezes não tem acesso, né, e hoje, graças a Deus, com as nossas redes sociais muito fartas de news e de fake news, Rodrigo, eu vou me ausentar 30 segundos, eu já volto. Vou parar minha câmera, já volto. Peço desculpa que eu tive um problema aqui em casa, já volto, tá? Vou silenciar, já volto. Pode. Mas enquanto o Maurício vai prender os cachorros, sei lá o que ele vai fazer, eu vou agradecer também, óbvio, a presença de toda a galera que estava aí, né, na live, né, e agradecer a galera que fez perguntas. Enfim, teve gente aí que talvez a gente não tenha conseguido ler uma ou outra pergunta. Eu vi que o pessoal estava bem desesperado, querendo saber de time. Hoje foi uma live meio não vou dizer off-topic, né, porque era de Grêmio, mas a gente não estava falando tanto de time, sim de projeto. Então, fica o meu agradecimento. Que é super importante, né? Que é importante, né? A gente não pode deixar de falar dos projetos. Então fica o meu agradecimento para toda a galera. E aí eu passo a palavra para o Léo, que está louco para falar. Sei lá o quê. Cara, eu até nem tô louco para falar, cara, mas assim, tem tantas situações que ocorrem em bastidor, a galera tá querendo saber, sempre ter um cenário novo. É que, como até a própria Maurício falou, que a internet, né, é muito segura de muitas coisas, e tem muitas outras coisas que acontecem na internet que não são verdadeiras. Então, exatamente o que a própria Lourdes perguntou agora há pouco, Matheus Vital. Cara, nós falamos do Matheus Vital, e eu falei uns 30 dias atrás, ela mesmo lembra disso, e perguntou porque um outro canal falou que o Matheus Vital pode ser contratado. Cara, não vai vir ninguém. Então, assim, tem esse negócio das pessoas quererem entrar a fundo, querer saber e ter... E o Wagner Love no departamento vem. de futebol. Mas não vai acontecer, não tem. Hoje o Grêmio precisa, por tudo que aconteceu, se desfazer de jogadores. E o Grêmio tem aí bastidor, já trouxe aqui em vídeos, e aí eu vou falar agora de novo aqui que a informação, o Grêmio colocou um representante, o Maurício souber e quiser também depois falar sobre isso, um cara para vender jogador que está no grupo hoje. Ninguém vai admitir isso, mas tem um cara no mercado vendendo o jogador do Grêmio para poder aliviar a folha. Então, esse é o nível que a gente está agora. E falando depois a respeito do que pode vir a acontecer e as eleições nesse momento... Só um parênteses. O próprio CEO do Grêmio, o Amadeu, ele foi à Itália. Ele fazia isso, né? Ele fazia apenas pessoalmente. O Henrique e o Juan, sabe? E meio...
sabe? Então, Ele em foi nome pra da contratar palavra e vendeu. superávit, em nome da palavra superávit. Então, o Grêmio, enfim, o Vai lá, ganho desportivo fica para trás, sabe? Dá teu Não, mas recado aí, dá teu tchau só pra para galera, encerrar, Maurício. então, para encerrar, um abraço para todo mundo e, Maurício, obrigado mesmo por se dispor aí, participar com a gente. Vai ficar aberto aqui, tem nossos contatos. Se quiser um outro momento, dar uma outra palhinha, aproveitar o canal. A gente sabe que o YouTube está tendo uma oscilação muito grande, mas ele continua dando giro e vai atingir muitas outras pessoas que não sabem a respeito. Para te ter uma ideia, também essa live está vinculada ao Facebook, que está sendo compartilhado por outras pessoas, né? Então, vai chegar num bom número de pessoas. Então, se te fica aberto, a hora que tu quiser voltar e trazer algo novo, alguma coisa que não foi dita, que ficou importante, tem problema, fazemos um contato, vamos trazer de novo. Está aberto aí para vocês. Obrigado mesmo por participar. Abraço aí. Sucesso para todos nós, né? Eu agradeço o Léo, agradeço o Luca, o Rodrigo pela oportunidade, né, de trazer aqui um movimento novo para falar sobre política do Grêmio, né? Eu acredito que a pluralidade de opiniões é a base da democracia. E a democracia gremista, ela deve funcionar através da pluralidade, né, dos movimentos. E o Grêmio de Todos embarcou nessa ideia, né, de fazer do Grêmio um clube verdadeiramente de todos, né? Que a gente gosta muito de ir ao estádio, mas nunca gostou muito de se envolver com a política. Até que a gente falou, olha, tem outras pessoas decidindo por mim, ou decidindo por nós, e nós estamos aqui sem fazer nada, apenas vaiando, xingando em rede social. Então a gente convida todo sócio que queira somar, né, que procure as redes sociais do movimento. A gente é bem aberto à questão de ouvir outros movimentos, ouvir outras pessoas. A gente não somos os donos da verdade, e a gente quer construir o bem do Grêmio. Eu costumo brincar que o Renato, o Filipão e o Roger, por exemplo, são 3 personagens totalmente antagônicos, como pessoa e como profissionais. Mas são 3 personagens do Grêmio. São 3 personagens que querem o bem do Grêmio, que lutam pelo bem do Grêmio. Tu pode não concordar com o Renato numa coisa, com o Filipão noutra, com o Roger numa outra, mas são 3 personagens do Grêmio, que lutam pelo Grêmio. Então, a gente tem que ter essa ideia também acerca dos outros movimentos, certo? Para saber que todos querem o bem do Grêmio, né? Alguns têm interesses pessoais. E aí, o sócio pode olhar, pode pesquisar e ver quais movimentos têm projeto e quais têm apenas nome. Os que têm apenas nomes, esses com certeza querem se servir do Grêmio. Os que têm projetos, que é o caso do movimento Grêmio de Todos, esse sim é feito de gremista que serve ao clube. Muito obrigado, agradeço a presença de todo mundo aí. Terça-feira que vem, 9h30, tem mais Grêmio em Debate. Ficamos por aqui. Grande abraço, nos vemos. Nos vemos.